Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre divisão de radicais. Vamos fazer vários exemplos e mostrar para vocês como é fácil fazer as divisões com radicais. Então, tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, vamos começar nossa aula falando de divisão de radicais com o mesmo índice. De forma geral, para dividirmos radicais com o mesmo índice, conservamos o índice e dividimos os radicandos. Essa representação podemos fazer dessa forma: raiz de índice n de A dividido por raiz de índice n de B, podemos representar então por uma única raiz, raiz de índice n de A dividido por B. E aí então temos que B tem que ser diferente de zero. Vamos então aos exemplos. Então, pessoal, vamos para dois exemplos. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Pela definição, vamos fazer a divisão dos radicandos e manter o índice da raiz. Portanto, ficamos então com raiz quadrada de 8 dividido por 2. Fazendo a divisão 8 dividido por 2, ficamos então com raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Ok? Note que tínhamos uma divisão de números irracionais e chegamos então com a resposta um número racional. Ok? Segundo exemplo aqui, raiz quarta de 49 dividido por raiz quarta de 7. Então, fazendo a divisão dos radicandos, indicando o mesmo índice, temos, então, raiz quarta de 49 dividido por 7. 49 dividido por 7 é igual a 7. Note, então, que ficamos com raiz quarta de 7. Ok? Então, pessoal, agora vamos ver divisão de radicais com índices diferentes. A divisão de radicais com índices diferentes pode ser resolvida do mesmo modo como procedemos no caso da multiplicação de radicais com índices diferentes. Para aqueles que quiserem ver a aula, já falamos sobre isso numa aula anterior. Vou deixar aqui na descrição do vídeo dessa aula o link para essa aula de multiplicação de radicais com índices diferentes e mesmo índice também, ok? Então, vamos ver então qual é o procedimento. Temos então aqui um primeiro exemplo, raiz cúbica de 2 dividido pela raiz quarta de 3. Notem que agora os índices são diferentes, como falamos anteriormente, e devemos proceder da seguinte forma. O primeiro passo é tirar o MMC dos índices. Então temos, neste caso, o MMC de 3 e 4 é 12. Então as novas raízes terão índice 12. Então reduzimos as raízes ao mesmo índice, 12. E agora, como é que obtemos, então, o 4 aqui dentro do primeiro radicando, do 2 aqui, vai ficar... Por que será que ficou 2 elevado à quarta e 3 elevado ao cubo aqui? Vamos verificar? O procedimento é esse. Pegamos, então, o MMC calculado e dividimos pelo índice da raiz. Então, no caso do 3, ficou 3 ao cubo. E no caso lá do 2, ficou 2 à quarta. Ok? Fizemos as divisões, então, do MMC, 12, por cada índice. E encontramos, então, o radicando com um outro expoente. Dessa forma, já reescrevemos as duas raízes com o mesmo índice. E aí, então, podemos fazer o seguinte. Olha só. Podemos fazer o que fizemos anteriormente. Juntar tudo numa mesma raiz, então raiz 12, raiz de índice 12, de 2 à quarta sobre 3 ao cubo, e aí podemos também então representar raiz de índice 12 de 16/27. Ok? Agora, pessoal, vamos para a racionalização de denominadores. Em vários momentos encontramos frações cujo denominador apresenta raízes que não podem ser simplificadas.
Nesses casos, utilizamos o recurso chamado racionalização de denominadores, que consiste em obter uma fração com denominador racional, por isso o nome racionalização de denominadores, equivalente à fração dada. Vamos ver como é que a gente faz isso? Primeiro exemplo, gente, temos então 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Para fazer essa racionalização, vamos aqui multiplicar o numerador e o denominador da fração por raiz quadrada de 2. Esse raiz quadrada de 2 é chamado de fator racionalizante. Vejamos como é que fica. Observe o seguinte, então 1 dividido pela raiz quadrada de 2 vai ser igual a 1 dividido por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, ok? Neste caso, multiplicando então numerador por numerador, denominador por denominador, chegamos então a raiz quadrada de 2 sobre 2, ok? Lembrando então, quando eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2, ficamos então com apenas 2, ok? E aí, observe que ao multiplicarmos a fração por raiz de 2 sobre raiz de 2, estamos multiplicando por 1, correto? Então, nesse caso, não estamos mudando o número. E aí, pela propriedade fundamental das proporções, podemos verificar que a igualdade está correta. Vamos fazer a verificação? Olha só. 1 sobre raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E aí, neste caso, aplicando o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, fazendo as devidas multiplicações, chegamos então que 2 é igual a 2. Nesse caso, então, a igualdade é verdadeira. Ok? Vamos agora a outro exemplo. 12 sobre a raiz quadrada de 3. Vamos proceder do mesmo modo que o exemplo anterior. Veja bem. Então, nesse caso, vamos multiplicar o numerador e o denominador da fração por raiz quadrada de 2. Perdão, raiz quadrada de 3. Observe como que fica. Então, temos que 12 sobre raiz quadrada de 3 é igual a 12 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3. Neste caso, fazendo as multiplicações do numerador por numerador, denominador por denominador, chegamos então a 12 raiz quadrada de 3 sobre 3. Neste caso, ainda é possível simplificar um pouco mais. Eu posso dividir aqui, ó, 12 dividido por 3. E aí chegamos então a 4 raiz quadrada de 3, que é o equivalente aí de 12 sobre a raiz quadrada de 3. Pela propriedade fundamental, podemos então verificar realmente que essa igualdade é verdadeira. Veja bem, aplicando então o produto dos meios pelos extremos, chegamos então a 4 raiz quadrada de 3 vezes 3 é igual a 12 vezes 1. E aí temos então nossa igualdade verdadeira. Ok? Então, pessoal, e quando o denominador for um radical de índice maior que 2? Vamos ver como procedemos? Então, temos agora 1 sobre raiz quinta de a ao quadrado. Vamos fazer a racionalização desse denominador. Devemos multiplicar os termos dessa fração por raiz quinta de a ao cubo. Desse modo, o denominador fica racionalizado, pois o radicando do produto dos radicais terá expoente 5, igual ao índice do radical. Então, note como é que fica. Então, temos 1 sobre a raiz quinta de a ao quadrado. Vamos racionalizar, então. O fator racionalizante será raiz quinta de a ao cubo. Multiplicando o numerador por numerador, denominador por denominador, observe o seguinte. O radicando do denominador ficará com o expoente 5.
Porque teremos a multiplicação de a ao quadrado vezes a ao cubo, mantemos a base, somamos os expoentes. E aí ficamos, então, com a possibilidade de cancelarmos tanto o expoente quanto o índice da raiz, ficando, então, com raiz quinta de a ao cubo por a. Ok? Então, temos que, com a diferente de zero, né? E aí ficamos com 1 sobre raiz quinta de a ao quadrado é igual a raiz quinta de a ao cubo sobre a. Ok? Agora, outra possibilidade é o denominador ser uma soma ou uma diferença de número racional com uma raiz quadrada. Olhe só. Então temos aí um exemplo. 1 sobre 3 mais raiz quadrada de 2. Vamos ver como fazemos essa racionalização? Então, para racionalizar, vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo número irracional 3 menos raiz quadrada de 2. Observe como vai ficar, então, a nossa racionalização. Então, temos que 1 sobre 3 mais raiz quadrada de 2 é igual a 1 sobre 3 mais raiz quadrada de 2 vezes 3 menos raiz quadrada de 2 sobre 3 menos raiz quadrada de 2, que é o fator racionalizante. Então, fazendo as devidas multiplicações, então, observando que o denominador, nesse caso, aplicaremos aqui a propriedade distributiva, ok? No denominador, ficaremos com 3 menos raiz de 2 no numerador, né? Porque multiplicamos 1 vezes 3 menos a raiz quadrada de 2, e o denominador vamos aplicar a propriedade distributiva. Ao aplicarmos a propriedade distributiva, vamos obter o seguinte, repare bem. Então, multiplicamos então 3 vezes 3, então 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes menos raiz de 2 dá menos 3 raiz de 2, raiz de 2 vezes 3 dá mais 3 raiz de 2, e raiz de 2 vezes menos raiz de 2, ficaríamos com menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, e cancelaríamos então o expoente com a raiz, ficamos então só com ficamos só com o número 2. Então, menos 2 aqui no final da expressão. Dessa forma, notem que temos menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. São números opostos. Quando somamos, podemos fazer o cancelamento. Ok? E aí ficamos com 3 menos raiz de 2 sobre 7, que é então, aí temos então a racionalização do denominador. Ficamos então com 1 sobre 3 mais raiz quadrada de 2 é igual a 3 menos raiz quadrada de 2 sobre 7, que é a resposta. Ok? Mais um exemplo aqui. Temos então um exemplo. Considerando que a diagonal D de um quadrado de lado L pode ser calculada por D igual a L raiz quadrada de 2. Qual é a medida de um lado do quadrado que possui diagonal 8? Vamos ver? Então, aplicando a fórmula D igual a L raiz quadrada de 2 e substituindo o valor da diagonal 8, então, temos 8 igual a L raiz de 2. Aplicando, então, isolando o L, temos L igual a 8 raiz quadrada de 2. Note que temos, então, a raiz no denominador. Vamos racionalizar esse denominador. Como a raiz quadrada, temos, então, 8 sobre a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, como já vimos em outro exemplo. E aí, aplicando a multiplicação numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, ficamos com 8 raiz quadrada de 2 sobre 2. Podemos ainda dividir o 8 por 2 e ficamos então com 4 raiz quadrada de 2. Temos então que o lado do quadrado com a diagonal
igual a 8 mede 4 raiz de 2 centímetros. Ok? Mais um exemplo. A altura H de um triângulo equilátero de lado L pode ser calculada por H igual L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Sabendo disso, qual é a medida do lado de um triângulo equilátero que tem altura igual a 18? Vamos ver como é que fica? Observe bem, vamos então substituir na fórmula H igual a L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos substituir então o valor da altura. Então, 18 igual a L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Podemos aplicar aqui, colocar aqui o 18 sobre 1 e aplicar aqui a regra de 3. Multiplicar os extremos. Então, os meios pelos extremos. Olha, observe o seguinte, essa igualdade tem que ser verdadeira. Então, ficaríamos com L vezes a raiz quadrada de 3 igual a 36. Vamos isolar o L, então ficamos com 36 sobre raiz quadrada de 3. Podemos, então, fazer a racionalização aqui, o fator racionalizante é a raiz quadrada de 3. Então, observe que ficaremos, então, com 3 sobre a raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3, que é o fator racionalizante. Então, multiplicando os numeradores e os denominadores entre si, ficamos, então, com 36 raiz quadrada de 3 sobre 3. Podemos ainda dividir o 36 por 3, e aí ficamos com L igual a 12 raiz quadrada de 3, sendo assim, o lado do triângulo equilátero, cuja diagonal mede 18 centímetros, é igual a 12 raiz de 3 centímetros. Ok? Então, pessoal, nesse exemplo, vamos fazer a racionalização de 10 dividido por raiz quadrada de 5. Vamos racionalizar esse denominador. Nesse caso, o fator racionalizante é a raiz quadrada de 5. Então, vamos multiplicar a fração dada por raiz quadrada de 5 por raiz quadrada de 5. Nesse caso, vamos ficar com, efetuando a multiplicação, numerador vezes numerador, ficamos com 10 vezes a raiz quadrada de 5. Quando multiplicamos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, ficamos com raiz quadrada de 5 ao quadrado. E neste caso, podemos então fazer o cancelamento do expoente com a raiz e ficamos então com 10 raiz quadrada de 5 sobre 5. Podemos ainda dividir 10 por 5 e ficamos então com 2 raiz quadrada de 5. 2 raiz quadrada de 5. Neste caso, então, para finalizar, então temos que 10 sobre a raiz quadrada de 5 é igual a 2 raiz quadrada de 5. Racionalizamos, então, o denominador. Ok? Então, pessoal, outro exemplo aqui. Agora vamos racionalizar esse denominador. Então, nós temos a divisão. 9 dividido por raiz nona de 3 à quinta. O fator racionalizante aqui, gente, preste bem atenção, será, nós teremos que multiplicar, então, por raiz nona de 3 à quarta. Então, vou multiplicar e dividir por raiz nona de 3 à quarta. Note que fazemos essa multiplicação com raiz nona de 3 à quarta, porque ao multiplicarmos 3 à quinta vezes 3 à quarta, pois reescreveremos numa mesma raiz esses dois radicandos, ficaremos com 3 elevado à nona. Então, essa multiplicação vai ficar 9 vezes raiz nona de 3 à quarta sobre a raiz nona de 3 elevado a 9. Repetindo,
na multiplicação de potência de mesma base, 3/5 vezes 3/4, mantemos a base 3 e somamos os expoentes. 5 mais 4, 9. E aí, neste caso, podemos então fazer o cancelamento do expoente com o índice e ficamos então com 9 raiz nona de 3/4 sobre 3. Podemos ainda fazer essa divisão, né? 9 dividido por 3, e ficamos então com 3 raiz nona de 3/4. Ok? Então, nesse caso, então, finalizando, 9 dividido por raiz nona de 3/5, vamos colocar aqui, 9 dividido por raiz nona de 3/5 é igual a 3 raiz nona de 3 elevado a 4. Ok? Então, pessoal, mais um exemplo aqui. Vamos racionalizar agora esse denominador. Raiz quadrada de 5 menos 2. O fator racionalizante aqui, observe bem, será raiz quadrada de 5 mais 2. Então, nós vamos multiplicar e dividir por raiz quadrada de 5 mais 2. Observe o seguinte, o numerador ficará raiz quadrada de 5 mais 2, porque 1 vezes raiz quadrada de 5 mais 2 é a própria raiz quadrada de 5 mais 2. Agora, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, já vimos anteriormente, dá a raiz quadrada de 5 ao quadrado, que vai ficar apenas 5. Agora, fazendo a raiz quadrada de 5 vezes mais 2, temos 2 raiz quadrada de 5. E quando fizermos aqui, ó, menos 2 vezes a raiz quadrada de 5, teremos menos 2 raiz de 5. Então, note que esses dois termos, quando multiplicados, vão se cancelar. E ficaremos, então, com menos 2 vezes mais 2. E aí ficamos com menos 4. E aí, para finalizar, ficaremos com raiz quadrada de 5 mais 2 sobre 1, que é a própria raiz quadrada de 5 mais 2. Ok? Para finalizar, 1 sobre a raiz quadrada de 5 menos 2 é igual a... Então, com a racionalização, chegamos que é igual a 5 raiz quadrada de 5 mais 2. Ok? Gostaram do vídeo, gente? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Freire sempre tem uma dica quente aqui para você não se queimar com a matemática. Ok? Um abraço.